Olá, querido professor, seja muito bem-vindo a mais uma pré-videoaula. Eu sou Simara Wexler e falo da Assembleia de Deus sede da cidade de Blumenau. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade a mais uma lição. A lição, querido, que nós vamos estudar hoje, a base bíblica ela está em Josué, capítulo 14, do nosso versículo do 6 ao 10. E lá, queridos, a Bíblia, a lição, ela vai citar um personagem muito interessante. Um personagem que eu acredito, querido professor, que seja interessantíssimo você estudar um pouco mais sobre este homem. Eu estou falando de Caleb. Caleb, ele foi um homem notório. Caleb foi um homem, com certeza, obediente a tudo aquilo que o Senhor, né, que ele confiou em tudo aquilo que o Senhor havia falado. E se nós voltarmos um pouquinho antes, nós vamos relembrar, né, que Caleb ele foi um dos espias enviados para espiar a terra prometida e que juntamente com ele foi Josué e outros mais 10 homens. Porém, nós sabemos que somente Caleb e Josué voltaram com falando, né, positivamente a respeito da terra prometida. Por isso, queridos, pelo fato dele ter confiado no Senhor, somente ele, Caleb e Josué adentraram a terra prometida. Os demais 10 espias, eles pereceram no deserto. Caleb, querido, o nome dele significa corajoso. E realmente, Caleb, ele era um homem corajoso. Eu gosto deste homem. Eu gosto deste homem porque ele era um homem que tinha fé. A Bíblia vai nos dizer, né, o próprio Senhor falando a respeito de Caleb. E eu gostaria de ler aqui com você, que diz assim: o Senhor nos diz que Caleb, ele era um homem que possuía um espírito que o seguia com confiança e integridade. Realmente, né, Caleb, ele era um homem que confiava no Senhor, ao ponto, né, de conquistar a terra de Hebrom, que ele almejava como sua herança. Né? Nós sabemos que quando o povo ele conquistou a terra e está agora, Josué está a ponto de dividir as terras cada tribo receberia a sua terra. Caleb, ele faz Josué, ele relembra, né, Josué, daquilo que o Senhor havia falado para Moisés, que a terra a qual que Caleb havia colocado os seus pés, aquela ali ele receberia por sua herança. E Hebrom, querido, era a terra que Caleb ele almejava. Nós sabemos, porque a Bíblia nos relata, né, muito detalhadamente, que Hebrom era uma terra com algumas dificuldades. Porém, ela era excelente para o trabalho, era uma terra muito boa. Mas quais são essas dificuldades que Caleb ele teria que enfrentar? É que ali, queridos, a Bíblia nos diz que ali viviam uns gigantes, né? Os Enaquins. E esses gigantes, né? Eles eram descendentes de Enaque, que ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, né? Esses gigantes, queridos, você lembra de Davi e Golias? Golias, ele era um descendente desses gigantes, né? E eles eram homens de estatura gigantescas. E eles eram homens de batalha, eles eram homens rápidos, né? Eles eram homens de guerra. Então, para Caleb conquistar esta terra, ele teria que destruir, né? Ele teria que destruir esses gigantes. E a Bíblia vai nos dizer que ele exatamente agiu desta maneira. Ele conquistou a terra, ele conquistou a Hebrom, né, que fica na Palestina.
Hebron é muito interessante, querido professor. Se você estudar a respeito da cidade de Hebron, você vai ver ali algumas coisas interessantíssimas que a Bíblia nos relata, né? Alguns fatos interessantes que vão enriquecer a sua aula. Por exemplo, Hebron. Hebron foi a cidade, foi o lugar onde Abraão, ele recebeu ali, né? O Senhor se apresentou para ele, né? Ele recebeu, melhor assim dizendo, a visita do Senhor com mais 2 homens, né? Foi uma teofonia, foi ali em Hebron. Foi ali em Hebron, querido professor, que Sara, ela morreu e foi sepultada. Foi ali em Hebron que também foram sepultados, estão sepultados ali Jacó, Lia, o próprio Abraão foi sepultado ali. Foi ali em Hebron que Davi, ele reinou, né? Ele reinou 7 anos e meio. Foi ali em Hebron que nasceu o primogênito de Davi, Amnon, foi ali em Hebron. Então, Hebron é uma cidade assim, se você estudar, ela é muito rica. Eu acredito que esses detalhes, eles vão enriquecer a sua história, a sua aula, perdão, porque a nossa lição, ela está muito bem detalhada, né? O autor da lição, ele detalha muito bem esta lição, né? Então, eu acredito que esses pontos, eles vão enriquecer a sua aula. Ok, queridos? Então, nós então sabemos, né, que Caleb, ele foi um homem que ele conquistou Hebron e que a lição vai nos dizer, né, que logo depois ele ter conquistado Hebron, ele parte para Kiriat Sefer, que significa a cidade dos livros, né? Os estudiosos, alguns eruditos nos dizem, né, que eles acreditam que ali, por que é cidade dos livros? Que ali havia um centro acadêmico. Alguns eruditos, eles acreditam nisso. Então, a partir do momento que Caleb, ele chega e conquista Hebron, ele vai agora em direção a Kiriat Sefer. E aqui, queridos, acontece algo interessantíssimo. A Bíblia vai nos dizer que ele diz que o homem que conquistasse esta cidade, ele receberia a sua filha Axa como esposa, né? Que então Caleb, ele daria Axa como esposa. Eu gosto muito de Axa, querido. Eu sou apaixonada por essa personagem. No meu ver, é uma das personagens, é uma das minhas favoritas, né, da Bíblia, porque eu gosto de Axa. Você imagina só, queridos, ela era filha de Caleb. Caleb, esse homem notável, esse homem obediente, esse homem que com 85 anos, né, ele conquista Hebron. E você imagina, querido, que Axa, ela conhecia a personalidade do seu pai, ela conviveu com seu pai. E Axa, como diz o famoso ditado, né, tal pai, tal filho. Enfim, quem conquistasse Kiriat Sefer receberia Axa como sua esposa. E nós vamos ver registrado na Bíblia que quem conquistou esta cidade foi Otoniel, o sobrinho de Caleb, né? Filho do irmão caçula de Caleb. E ele conquistou essa cidade, então ele recebeu Axa como sua esposa. Eu gosto muito, queridos, da passagem que diz que Axa, né? Ela persuadiu Otoniel a pedir uma parte a mais, né, como sua herança. Ela recebeu das terras secas. A palavra vai nos dizer que ali da região de Negueb, né, que ela recebeu por ali. Porém, ela não estava satisfeita, então ela persuadiu seu marido, Otoniel, para que ela fosse pedir uma parte a mais da sua herança. Eu acho tão bonito, querido professor,
que a palavra vai nos dizer que ela montou no seu jumento e ela foi em direção a Caleb. E Caleb, quando a viu, né, Josué, ela foi ao encontro e ela desceu do seu jumento e ele pergunta carinhosamente para Axa: o que desejas, minha filha? Então ela responde: dá-me um presente. Queridos, que coisa mais linda! Vocês lembram lá que assim que Caleb foi falar com Josué, ele também falou: dai-me das regiões montanhosas. Então agora Axa, ela tem a mesma atitude, né? Essa atitude ousada de pedir para o seu pai: dá-me um presente. E ela pediu, queridos, das fontes das águas, né? Fontes de águas, e diz a palavra que ela recebeu das fontes inferiores e das fontes superiores. O que a palavra de Deus aqui me ensina, querido? Que por Axa, ela ter esta atitude com o seu pai, aqui representa muita coisa. Em primeiro lugar, eu vejo que ela tinha uma intimidade com seu pai. Uma intimidade, né? Ela pensou consigo mesmo: eu vou ao encontro do meu pai e vou pedir para ele daquilo que eu tenho necessidade. E a palavra de Deus vai nos dizer que ela recebeu. Que coisa linda, queridos, nós termos essa intimidade com o nosso pai, né? De colocar diante dele as nossas necessidades. Assim como Caleb a recebeu e a presenteou, assim o nosso Pai querido, nosso Pai eterno, ele também é um Deus de amor. Ele muitas vezes, ele só espera que nós venhamos colocar, né, verbalizar as nossas necessidades. E isto, querido, se chama intimidade. Aqui, querido professor, você pode trabalhar com seu aluno a importância de você ter intimidade com o nosso Pai eterno, com o nosso Pai querido, né? Eu muitas vezes já ouvi dizer, e com certeza você também, de quantas pessoas que elas não se sentem à vontade de pedir para Deus, colocando as suas necessidades, às vezes até achando que elas são... que não tem tanta importância, por que Deus tem tantas outras coisas importantes, né, para Deus resolver? Por que ele ficaria, ele daria atenção? Não digo daria atenção, mas por que ele se importaria, né, com coisas tão pequenas do meu dia a dia? Aqui, queridos, é um ponto importantíssimo de você estar trabalhando com seu aluno, de ele sentir, né, ficar à vontade, sentir a vontade de colocar para Deus as suas necessidades. Que assim como Caleb, ele perguntou para sua filha: o que desejas, minha filha? Assim o Senhor também é conosco. Eu gosto muito desta personagem Axa. A gente vai ler também lá em Juízes, né? Porque mais tarde Josué, logo em seguida vai vir Juízes, nós vamos ler que Otoniel, marido de Axa, ele se tornou um dos juízes de Israel. E ali, no primeiro capítulo, já vai falar novamente a respeito desta história, né, de Axa. Eu gosto muito de Axa, querido, e eu gostaria, assim, que você pegasse esse exemplo de Axa para trabalhar também com os seus alunos, ok, queridos? Agora, a nossa lição, ela, como eu já falei para você, eu acredito que ela está tão bem tão fácil de ser entendida, que eu vou direto agora, queridos, para o tópico 3, eu vou agora direto para o tópico 3, a herança da tribo de Levi. Você lembra lá no começo, queridos, que eu falei da importância dos seus alunos eles entenderem a questão da divisão, a questão das tribos, né, das 12 tribos de Israel, e que José, né, foi dividido em 2 tribos, né, de Manassés e Efraim, e Levi, a tribo de Levi, ele não receberia as terras como herança, porque esse tópico agora, ele vai falar a respeito desta questão da tribo de Levi, né? Da herança da tribo de Levi.
E eu vi algumas coisas aqui interessantes, querido professor, que eu gostaria de dividir com vocês, né? A tribo de Levi, a gente sabe que ela foi separada para o serviço do sacerdócio, né? Os levitas, eles receberam 48 cidades espalhadas, né? Porém, queridos, não eram cidades, né? Não eram terras exclusivas deles. Eles receberam para que ali eles pudessem, né? Ter os seus gados pastarem, né? Os seus rebanhos pastarem. Porém, eles não eram uma tribo exclusiva que moraria nesta cidade. Nossa próxima lição, nós vamos ver que além dessas 48 cidades, 6 delas, né? Eram cidades de refúgio. Vai ser falado, né, ensinado para os seus alunos na próxima lição. Mas eu gostaria aqui de dizer, então, queridos, que como é que esses levitas, então, eles viveriam, né? Como é que eles receberiam, que renda que eles receberiam? Nós sabemos que os levitas, eles viveriam, né, a partir dos dízimos e das ofertas dadas pelo povo. Então, este era um meio de que eles viveriam, eles se manteriam, né? E outra coisa aqui importante, queridos, que eu acho importantíssimo nós ressaltarmos na sala, é que a herança dos levitas era o Senhor. As outras tribos receberam as suas terras por herança, porém, a tribo de Levi não receberia terra por herança, porque o Senhor vai nos dizer, né, ele nos diz que a herança dos levitas era o Senhor. E hoje, queridos, não é muito diferente, não é verdade? Porque naquela época os levitas, eles recebiam dos dízimos e das ofertas para eles se manterem, para o seu sustento. E a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 9, ele vai nos dizer que aquele que prega a palavra, ele também, querido, ele também deve receber, né? Diz assim, devem viver do evangelho. Então, queridos, nós não temos que ter dificuldades, né, com a questão de compreender esta questão estabelecida pelo próprio Senhor. Ok, queridos? Esta nossa lição aqui, como todo o livro de Josué, ele é muito rico. Ele é muito rico. E algo assim, um livro que tem me ajudado a compreender melhor esses versículos, né? Este livro de Josué é algo que eu gostaria até de estar dividindo com vocês, é este livro. Eu gosto muito, tá, queridos? Deste livro aqui, é do Champlin, né? E aqui, queridos, este livro ele nos ajuda a compreender melhor essas questões, né? Que às vezes, realmente, eu confesso que realmente ela se torna meio difícil de compreender. Interessantes, querido, que livro interessante esse de Josué. E o meu desejo aqui, querido professor, é que realmente você possa aguçar o seu aluno a estar estudando a Bíblia. A Bíblia, queridos, ele é apaixonante. Se o seu aluno sair com esta mentalidade, se ele ter este entendimento da importância de nós estarmos lendo a Bíblia e ele se apaixonar pela Bíblia e você ser esse instrumento de Deus para fazer com que o seu aluno, né, se apaixone ainda mais pela Bíblia, queridos, isso já é de grande valor. Ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado desta lição. Eu não me aprofundei mais nos outros tópicos, porque como eu já havia falado, né, o autor ele deixa muito bem explicado e eu realmente gostaria de trazer para vocês algumas coisas para acrescentar. Tá bom, queridos? Muito obrigada, fico por aqui e até a próxima.